Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar num dos maiores enigmas da cartografia e da história. Estamos falando do mapa de Piri Reis. Já imaginou o mapa desenhado em 1513, que parece mostrar continentes que só seriam oficialmente descobertos séculos depois? E se eu te dissesse que ele talvez mostre a Antártida, mas sem gelo? Parece roteiro de filme, mas essa é uma história real e cheia de mistérios. Um mapa foi descoberto por acaso em 1929 no Palácio de Topkapı, em Istambul, na Turquia. Ele é apenas um fragmento de um mapa-mundi maior, desenhado em pele de gazela pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis. A data é clara, 1513. Isso é apenas 21 anos depois da primeira viagem de Colombo à América. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Vamos analisar o que torna esse mapa tão especial. Primeiro, a precisão com que ele desenha a costa leste da América do Sul. A representação do Brasil é surpreendentemente detalhada para a época. Piri Reis era um navegador experiente, sem dúvida. Mas como ele conseguiu tantos detalhes tão cedo? Ele mesmo nos dá uma pista. Nas anotações do mapa, Piri Reis afirma que compilou sua obra a partir de cerca de 20 mapas diferentes, incluindo mapas portugueses, árabes e até um mapa que pertenceu a Cristóvão Colombo. Isso já é incrível, pensar que ele teve acesso a fontes tão raras e diversas. Mas o grande debate, a parte que intriga pesquisadores e entusiastas do mistério até hoje, está na porção sul do mapa. Abaixo do Brasil, vemos uma massa de terra que se estende para o leste. Muitos estudiosos, incluindo o famoso professor Charles Hapgood, argumentaram que essa terra é a costa norte da Antártida. O problema? A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, quase 300 anos depois da criação do mapa, e o mistério fica ainda maior. A representação no mapa de Piri Reis parece mostrar a Antártida livre de sua camada de gelo, que hoje tem quilômetros de espessura. Segundo geólogos, a última vez que a Antártida esteve sem gelo foi há milhões de anos. Como então uma civilização antiga poderia ter mapeado o continente dessa forma? Essa é a teoria de Hapgood. Ele sugeriu que uma civilização marítima avançada e desconhecida existiu na pré-história. Mapeou o mundo e deixou esses mapas para trás, que foram copiados ao longo dos séculos. Piri Reis teria tido acesso a uma dessas cópias. Essa teoria, claro, é fascinante, mas também muito controversa. A maioria dos historiadores e cartógrafos tradicionais tem uma explicação diferente. Eles argumentam que a suposta Antártida no mapa é, na verdade, uma representação distorcida da costa da Patagônia, na Argentina, que foi dobrada para caber na pele de gazela. Naquela época, os cartógrafos frequentemente desenhavam terras desconhecidas, com base em rumores e imaginação, preenchendo os espaços em branco. Eles poderiam ter simplesmente continuado a desenhar a costa da América do Sul para o leste, sem saber onde ela realmente terminava. Vamos pensar um pouco sobre isso. O mapa de Piri Reis usa a projeção de Mercator, que distorce as áreas mais próximas aos polos. Isso poderia explicar parte da estranha forma do continente. Além disso, as anotações de Piri Reis não mencionam uma terra gelada ao sul. Ele descreve a região como sendo quente e habitada por cobras. Isso não bate com a Antártida, certo? Mas bate com a costa tropical do Brasil. Talvez a interpretação de que aquela é a Antártida seja apenas um desejo de encontrar um mistério onde não há um. Por outro lado, alguns detalhes são difíceis de ignorar. Por exemplo, o mapa parece mostrar ilhas que hoje estão submersas, mas que estariam acima do nível do mar durante a última era do gelo.
e a precisão de algumas longitudes, algo extremamente difícil de calcular no século XVI, também levanta as sobrancelhas. Para calcular a longitude corretamente, você precisa de um cronômetro preciso, um instrumento que só foi inventado no século XVIII. Como Piri Reis conseguiu essa precisão? Então, temos dois lados da moeda. De um lado, a explicação racional. Piri Reis foi um gênio da compilação, que juntou as melhores informações disponíveis na sua época, mas que também preencheu lacunas com imaginação e dados imprecisos, resultando em distorções que hoje interpretamos como a Antártida. A Antártida sem gelo seria apenas a costa da América do Sul desenhada de forma errada. Do outro lado, a teoria intrigante e provocadora. O mapa é a prova de um conhecimento perdido, de uma civilização antiga e avançada que conhecia o globo terrestre muito melhor do que imaginamos. Piri Reis seria o guardião de um segredo milenar, um eco de um passado esquecido. Essa ideia alimenta teorias sobre a Atlântida, sobre alienígenas ancestrais e sobre ciclos de civilizações que sobem e caem. É interessante notar que até a Força Aérea dos Estados Unidos, na década de 1960, analisou o mapa e concluiu que a representação da costa antártica parecia, de fato, muito precisa em relação ao que se conhecia da topografia sob o gelo. No entanto, essa análise também foi contestada por outros especialistas, que apontaram falhas na metodologia. O que podemos concluir, então? A verdade é que o mapa de Piri Reis continua a ser um quebra-cabeça. Ele não é uma fraude. Sua autenticidade é indiscutível. Ele é uma janela fascinante para o mundo do século XVI, uma época de grandes descobertas e de muita especulação. Ele nos mostra como o conhecimento era compartilhado, copiado e, às vezes, mal interpretado. Talvez a beleza do mapa não esteja em ter uma resposta definitiva, mas sim nas perguntas que ele nos faz. Ele nos força a questionar o que sabemos sobre nosso próprio passado. Será que a história que aprendemos na escola é a história completa? Ou existem capítulos perdidos, conhecimentos esquecidos, que aguardam para ser redescobertos em um velho palácio, num pedaço de pele de gazela? O mapa de Piri Reis é um lembrete de que o mundo ainda está cheio de mistérios. Ele nos ensina a ter a mente aberta, a olhar para as evidências com cuidado, mas também a permitir um pouco de espaço para o extraordinário. Seja ele o trabalho de um gênio cartógrafo compilando o conhecimento de sua era, ou um vislumbre de uma sabedoria ancestral, uma coisa é certa: ele continuará a nos fascinar por muitos e muitos anos. E você, o que acha? O mapa mostra a Antártida sem gelo, prova de uma civilização perdida? Ou é apenas uma interpretação exagerada de um mapa antigo e imperfeito? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa sobre esse enigma. E se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!